Falar sobre Downton Abbey é sempre muito complexo. Olá, habitantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Mundo do Horror. Hoje eu vou falar sobre uma série que, quando eu comecei a ouvir falar dela, eu achava um pouco. E aí eu fui, então, durante muito tempo relutante a conseguir assistir, até que eu decidi, então, me permitir assistir e simplesmente me apaixonei. Downton Abbey é uma série muito complexa, em diversos aspectos, em diversas nuances de percepção, tanto social quanto ideológica. Downton Abbey, para quem não conhece, é uma série que conta a história de uma família e de tudo que envolve essa família lá no começo dos anos 1900 e alguma coisa. Então ela vai retratar o processo da Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, vai mostrar uma parte da Revolução Industrial, direitos conquistados das mulheres e mais um monte de coisa. O grande ponto de Downton Abbey é que no começo você percebe uma coisa muito real de monotonia. A vida social no começo do século que eles retratam, ela basicamente é dentro de casa, com jantares, festas, visitas, chás, visitas um na casa do outro, uma coisa muito parada, uma coisa muito sem grandes emoções. E no decorrer da série, isso vai ganhando outras proporções a partir do momento que vão se abrindo espetáculos, teatros, escolas, médicos e tantas outras coisas que vão surgindo no decorrer dos anos que a série retrata. A gente começa a perceber a série no começo com todas as restrições possíveis com relação à mulher. Mulher não trabalha, mulher tem que cuidar só da casa, dos filhos, mulher não praticamente não estuda. O saber de uma mulher é muito restrito a coisas das artes e afins, nunca vai ser para grandes cargos ou para grandes posições de empregos importantes. A gente percebe que a mulher ela era muito objetificada a simplesmente ser um adorno. E do restante da série a gente percebe que a mulher vai ganhando espaços e vai ganhando liberdade para conquistar novos caminhos, novas possibilidades. A gente percebe o começo da série onde os empregados da casa, eles são simplesmente pessoas quase que invisíveis. São pessoas que estão ali simplesmente para fazer o serviço deles e pronto. Só que a gente começa a perceber algumas coisas no decorrer da série que vai mudando a nossa concepção. Uma delas é, os empregados da casa não são só empregados. Eles basicamente fazem parte da família, de uma forma ou de outra. A opinião deles para muitas coisas começam a ser levadas em consideração de muito valor. Os empregados da casa começam a alguns pontos serem cruciais para fazerem coisas de benfeitoria para a família, no sentido de saber, olha, se a gente fizer tal coisa, isso vai gerar melhores resultados para os outros empregados e para outros empregados de outras pessoas e tudo mais. Ou seja, começa a meio que inverter alguns pontos da série sobre os focos principais. A mobilidade social. A série começa com uma questão muito fixa de títulos, de nobreza, de a questão da aristocracia, né, ser muito engessada, uma coisa muito dura. Entretanto, a gente começa a perceber que isso vai se alterando quando uma das filhas da família rica se casa com o chofer. E logo após isso, a gente começa a perceber pessoas dos empregados casando entre si e ganhando novos espaços, tanto de moradia quanto de importância social. Um dos empregados se torna líder de um. Como se fosse uma cooperação da vila ali. Eu não sei explicar muito bem. A gente percebe a questão da guerra. A guerra mudou muita coisa, porque era o patrão e o empregado lutando no mesmo fronte de guerra. Ou seja, a hierarquia que existia
fora da batalha, no sentido de um ser só um empregado e o outro ser o aristocrata rico que manda em tudo, ali no fronte de guerra, não, ali no fronte de guerra eram todos soldados. É óbvio que existia as hierarquias de titularidades, né, de comandante, soldado, coronel, não sei o quê. Mas muitas vezes isso não era necessariamente ligado à questão da nobreza, era ligado ao desempenho durante a guerra. Então, se uma pessoa de menor posição social sofria algum ataque, independentemente da posição que ela tinha, ela ia para o mesmo hospital que o rico também ia. Porque não existia muitas opções. E aí é um ponto que a série retrata muito que, por mais que existisse as posições sociais diferentes, em muitos aspectos, o, os direitos ou o que se tinha de opções para fazer as coisas eram muito iguais. Por exemplo, transporte era trem. Os automóveis eram muito rudimentares. Os carros, né, os primeiros carros da década de 10 e de 20, lá em 1900 e qualquer coisa, eram sem segurança nenhuma. Eram automóveis super simples, super dificultosos. Era uma coisa muito simplória. Independentemente de você ser rico ou pobre, era aquilo que tinha. Era aquilo que ia se dirigir. Seja dirigir porque é seu mesmo, ou seja dirigir porque era de alguém. Era aquilo. Não existia muitas opções. Não existia muitas possibilidades de tratamentos médicos. Era um hospital, às vezes, na vila para todo mundo. Era o mesmo médico que atendia o patriarca da família, era o que atendia lá o empregado. Era o mesmo. Por quê? Porque não tem. Não tinha tanta coisa, não tinha tanto acesso. Não existia tantas opções igual você tem hoje, de novos procedimentos e tudo mais. Acho que uma das poucas coisas que se tinha de diferente é a questão de estudo, que quanto mais rico, mais você poderia ir para um outro país estudar. Mas se você fosse uma pessoa rica, mas que não tivesse liberdade, ou não tivesse opção de fazer um estudo fora do país, numa cidade muito mais longe, você ia ter que estudar ali com todo mundo. Era uma coisa muito restrita. Por quê? Porque tudo era muito dificultoso. A questão das doenças matava todo mundo de uma forma muito radical. Mostra doenças como a eclâmpsia, como a gripe espanhola e como outras febres e coisas que surgiram durante o começo do século passado, que matava as pessoas, que eram coisas muito simples, que hoje a gente praticamente não tem mais, mas que na época era algo absurdo, já que a medicina era muito incipiente. A gente ainda tinha pouca medicação, a gente ainda tinha poucas opções de remédios e tudo mais. Era ainda tudo muito desconhecido. Pontos muito importantes da série para a gente refletir é com relação a aborto, com relação à fertilidade, com relação a estupro e com relação a homossexualismo. A questão de homossexualismo era praticamente não comentada. A gente sabe que existe pessoas na série que são, mas aquilo é tratado como algo invisível, como algo assim, mais do que proibido. A mulher que não pudesse ter filho era quase que julgada e pré-julgada e super julgada até o último fio. Isso acontece até hoje? Muitas vezes sim. Mas hoje em dia já tem muito mais tratamento, muito mais opções para conseguir melhorar isso e resolver às vezes esses problemas. A questão de estupro, a gente vê muitos casos de abusos e coisas durante a série que acontece, seja por assédio ou literalmente o ato sexual em si, e a gente vê que a mulher ela tem muito pânico de contar, de falar, de lutar pela sua vida. Ela simplesmente se cala e prefere simplesmente guardar aquilo pro resto da vida até sua morte. Aborto. Muitas questões de abortos espontâneos
ou de gravidez que às vezes nem era para acontecer, aquilo era muito visto com muito maus olhos. Existem, mostra acho que um médico ou dois que fazem os procedimentos de aborto em mulheres que, né, não querem permanecer com a criança, e a clínica é super obscura, é uma coisa super assim, oculta na sociedade, porque você se ver ali dentro, pronto, você ia ser condenado até a última geração. Um ponto muito legal da série é a senhora mais velha, que é a Lady Violet, que é a matriarca da família, que ela é pressionada a se abrir. Ela é a imagem da manutenção das tradições. É ela que representa o passado, que representa o conservadorismo, ela que vai representar toda essa questão de manter as tradições e a estrutura social mais inflexível por isso, possível. Só que no decorrer da série, ela é basicamente colocada contra a parede e, tipo assim, ou você cede, linda. E é muito engraçado isso, porque ela fica horrorizada com as coisas que ela tem que acabar falando ou concordando, indo muito na contramão do que ela acredita, no que ela crê, do que ela quer para as netas e para as filhas e para tudo mais. Só que ela não vê outra saída. E aí ela começa a ganhar novos olhares e novas possibilidades, porque ela começa a se permitir para isso, e aí ela mesma começa a perceber que algumas coisas ela poderia levar de uma outra forma para ganhar mesmo coisas para ela mesma. Para tipo assim, olha, não é tão ruim uma pessoa se casar com alguém de menor classe social. Porque querendo ou não, vai ter outras opções de trabalho, porque agora no novo mundo, na nova sociedade industrial, ter um trabalho é muito importante. Você não pode viver só de títulos e heranças e achar que tudo isso vai resolver sua vida. Você tem que literalmente trabalhar com a mão na massa. Então ela começa a mudar muito a mentalidade e isso é muito bacana, porque ela que era o símbolo da manutenção da estrutura, ela é uma das que mais vai se desestruturando e desconstruindo e vai aos poucos se tornando uma outra pessoa no final da série. Ela começa a ter muitos pontos de compaixão e de olhar as coisas por uma outra óptica que lá no começo da série era quase impensável. Enfim, eu não vou me prolongar muito mais porque a série é enorme, são muitas temporadas e são episódios muito densos, com muitas informações. Então, assim, eu recomendo vocês assistirem. Recomendo vocês verem, inclusive, os filmes que eu não vi, mas eu pretendo ver. Porque dizem que complementa a série, né? Com continuações muito boas. E é sobre isso, gente. Um beijo e até o próximo episódio.